Então, estamos iniciando mais uma reunião virtual nossa do Lar de Teresa. Mais uma vez, adaptados às circunstâncias atuais, né? Separados fisicamente, mas tenho certeza de que todos unidos pelo pensamento. Lembrando, mais uma vez, todas as informações referentes à nossa casa, ao Lar de Teresa, estão lá no nosso site, né? Para quem não lembra, lardeteresa.org.br, sobre o funcionamento da casa, os avisos necessários, se por acaso houver alguma alteração no funcionamento, elas estão lá, todos os avisos. Nós continuamos apenas com um aviso importante que nós temos dado sempre, que nós estamos no inverno e nós, como todos os anos, nós estamos continuando com a campanha do cobertor. Esse ano também adaptado às circunstâncias, né? Até o ano passado sempre os cobertores eram doados, mas esse ano nós pedimos que seja feita, como em todas as outras campanhas, as doações em relação ao depósito na conta, como também está lá no nosso site, né? Vamos então iniciar fazendo a nossa leitura, para que nós nos preparemos para as reflexões de hoje. A nossa leitura de hoje é do livro Religião dos Espíritos, é uma leitura, uma passagem de Emmanuel, psicografia do nosso Chico. E tem o título Ante os que partiram. E diz o seguinte: nenhum sofrimento da terra será talvez comparável ao daquele coração que se debruça sobre outro coração regelado e querido, que o ataúde transporta para o grande silêncio. Ver a névoa da morte estampar-se inexorável na fisionomia dos que mais amamos e cerrar-lhes os olhos num adeus indescritível é como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Digam aqueles que já estreitaram de encontro ao peito um filhinho transfigurado em anjo da agonia, um esposo que se despede procurando debalde mover os lábios mudos, uma companheira cujas mãos consagradas à ternura pendem extintas, um amigo que tomba desfalecente para não mais se erguer, com um semblante materno acostumado a abençoar e que nada mais consegue exprimir senão a dor da extrema separação através da última lágrima. Falem aqueles que um dia se inclinaram, esmagados de solidão, à frente de um túmulo, os que se arrojaram em prece nas cinzas que recobrem a derradeira recordação dos entes inesquecíveis, os que caíram varados de saudade, carregando no seio o esquife dos próprios sonhos, os que tatearam, gemendo, a lousa imóvel, e os que soluçaram de angústia no ádito dos próprios pensamentos, perguntando em vão pela presença dos que partiram. Todavia, quando semelhante provação te bate à porta, reprime o desespero e dilui a corrente de mágoa na fonte viva da oração, porque os chamados mortos são apenas ausentes e as gotas de teu pranto desfustigam a alma como chuva de fel. Também eles pensam e lutam, sentem e choram. Atravessam a faixa do sepulcro como quem se desvencilha da noite. Mas na madrugada de novo dia, inquietam-se pelos que ficaram. Ouvem-lhe os gritos e as súplicas na onda mental que rompe a barreira da grande sombra e tremem cada vez que os laços afetivos da retaguarda se rendem à inconformação ou se voltam para o suicídio. Lamentam-se quanto aos erros praticados e trabalham com afinco na regeneração que lhes diz respeito. Estimulam-te a prática do bem, partilhando as dores e as alegrias. Rejubilam-se com as tuas vitórias no mundo interior e consolam-te nas horas amargas para que não te percas no frio do desencanto. Tranquiliza desse modo os companheiros que demandam o além, suportando corajosamente a despedida temporária e honra-lhes a memória, abraçando com nobreza os deveres que te legaram. Recorda que em futuro mais próximo que imaginas, respirarás entre eles, comungando-lhes as necessidades e os problemas, porquanto terminará também a própria viagem no mar das provas redentoras. E vencendo para sempre o terror da morte, não nos será lícito esquecer que Jesus, o nosso divino mestre e herói do túmulo vazio, nasceu em noite escura, viveu entre os infortúnios da terra e expirou na cruz, em tarde pardacenta, sobre o monte empedrado, mas ressuscitou aos cânticos da manhã, no fulgor de um jardim. Então, meus queridos, minhas queridas, embalados por essa leitura
Vamos agora fazer a nossa oração que nos prepara para as reflexões de hoje. Agradecendo ao nosso Mestre Jesus a oportunidade de estarmos aqui reunidos, a oportunidade dessas palavras, dessas mensagens, a oportunidade dessa casa que nos dá a oportunidade de estarmos aqui, Mestre querido. Que a sua luz, mais uma vez, possa nos iluminar, possa iluminar a Mariana, responsável pelas reflexões de hoje, que nós possamos aproveitá-las da melhor forma possível, porque nós sabemos o quanto elas são importantes para nós, Mestre querido. Em teu nome, um dos benfeitores de nossa casa, sobretudo em nome de Deus, é que nós pedimos agora para darmos por iniciada a nossa reunião de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Então vamos, a nossa companheira Mariana é a responsável pelas reflexões de hoje, vamos dar para ela as nossas melhores vibrações. Boa noite. Eu queria dizer que eu estou com muita saudade de estar com as pessoas de perto. A gente sente falta de quando a gente está na casa, que a gente fala ali com o público, tem aquelas caras que a gente já conhece, que a gente vê sempre, que a gente sente falta, né, de poder ali ver as pessoas fazem assim com a cabeça, né? A gente vê que a pessoa está acompanhando. É bem diferente a gente falar assim, mas ao mesmo tempo também tem sido uma oportunidade até para mim também, que tenho assistido os outros companheiros que têm também feito as suas exposições dessa forma, e eu também tenho tido a oportunidade de ver alguns companheiros que eu normalmente não consigo ver, né, porque estão em outros dias, outros horários. Mas vamos continuando, que pelo menos a gente consegue, né, manter o nosso contato. E hoje a gente tem uma continuação do estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando a segunda parte do Livro dos Espíritos, que justamente fala sobre a vida espírita, né? Sobre a vida espiritual. E a parte, né, as perguntas que nós vamos comentar hoje, tratam das percepções, das sensações, daquilo que sentem os espíritos quando deixam a Terra, né? Como são essas sensações, como são essas percepções. E são muitas perguntas acerca desse assunto. Essas perguntas vão ser divididas em mais de uma semana, né? Nós vamos apenas ver uma parte dessas perguntas aqui, para que a gente possa assim, comentar um pouco mais cada conjunto, né, desse. Então, iniciando, né, a primeira questão sobre isso é se, quando nós retornamos à vida espiritual, se nós mantemos as percepções que nós temos aqui. E é muito interessante pensar que não somente nós mantemos essas percepções que nós temos, mas nós recobramos muitas percepções, muitas sensações que nós não temos quando estamos aqui. E é claro que a gente fala recobramos porque nós temos essas sensações, a sede delas é o nosso espírito. E quando nós, então, encarnamos com o corpo que nós temos, nós ficamos com essas percepções abafadas. Então, nós ficamos limitados àquilo que os nossos 5 sentidos nos permitem ter. Então, os espíritos mesmo dizem que o corpo é como se fosse um véu que recobre as nossas impressões reais. Mas a gente poderia dizer que eu acho que véu é até uma expressão suave, porque a gente poderia dizer quase que é como se fosse assim, uma armadura, um escafandro, né, daqueles de mergulhador, que tira muito das nossas sensações, daquilo que a gente é capaz de perceber. Então, ao retornar à vida espiritual, e a gente, então, se desconectando desse corpo que é mais pesado, a gente pode, então, retornar a ter essas impressões, essa sensibilidade muito mais ampliada que a gente é capaz de ter. Então, enquanto aqui a gente precisa, né, das nossas terminações nervosas para levar essa informação ao cérebro, depois o cérebro, então, vai levar essas informações para o nosso espírito, e aí, então, elas vão ficar
guardadas não somente no cérebro físico, que a gente vai usar ao longo da vida, mas também essas informações são levadas para o nosso corpo espiritual e elas vão ficar também guardadas espiritualmente, né? No nosso corpo espiritual. De maneira que nas encarnações seguintes, a gente não acessa porque elas foram registradas no espírito, né? Não estão registradas naquele cérebro que nós estamos usando naquele momento. Mas quando nós nos desconectamos daquele corpo, nós podemos voltar a acessar essas impressões que nós temos guardadas, né? Elas ficam, quando nós estamos encarnados, na forma de inconsciente, né? São aquelas coisas, às vezes, que a gente tem no nosso inconsciente, que às vezes vem à tona de alguma forma. Então, quando nós estamos vivendo espiritualmente, a gente não tem uma visão limitada como nós temos aqui, essa visão assim 180 graus, né? A gente não pode ver o que está atrás, por exemplo. Todo o nosso espírito sente, percebe. Então, agora é claro que essa percepção, essa capacidade de não somente de ver alguma coisa ou ver coisas que a gente não é capaz de ver quando está aqui, mas uma série de percepções mesmo com relação ao outro, né? Perceber certas energias, perceber várias questões acerca da vida, do universo. Isso tudo também tem uma relação com o nosso desenvolvimento espiritual. Assim como também, né, na nossa vida de encarnado, há coisas que nós, na infância, não temos a capacidade de entender ou de perceber. E depois, quando nós estamos mais velhos, a gente já consegue captar ou perceber nas outras pessoas. A mesma forma também nós, como espírito, tem coisas que nós, enquanto estamos ainda num estado mais primitivo, pouco desenvolvido, nós não percebemos. E quando nós vamos nos desenvolvendo mais espiritualmente, nós vamos também desenvolvendo certas capacidades de percepção, de apreensão das coisas, né? E aí a gente vê que, inclusive na pergunta seguinte, Allan Kardec justamente vai questionar, né? Porque uma vez que nós temos uma maior percepção quando desencarnamos, então vem aquela questão. Então podemos dizer que os espíritos sabem tudo? Eles poderiam ter acesso, né, a toda informação, responder de repente assim, poderíamos dizer qualquer pergunta? Então a gente não pode esquecer dessa lei da vida, que é a lei do progresso. Então, todos nós podemos ter acesso àquelas informações que nós já adquirimos ao longo das nossas muitas existências. Então, se eu nunca aprendi alguma coisa, não é porque eu desencarnei que eu vou ter aquela informação, né? Eu vou continuar tendo que aprender aquilo que eu não aprendi. Então, é claro que eu vou melhorar a minha capacidade de percepção, vou acessar informações que, de repente, nessa encarnação estavam guardadas, que eu naquele momento não usei. Então, é claro que eu vou poder ter uma capacidade de resposta maior do que aquela que, de repente, eu tinha aqui. Às vezes, uma pessoa que teve uma vivência na última encarnação, uma vivência simples, às vezes nem teve muito estudo, mas às vezes é um espírito que já adquiriu muitos conhecimentos ao longo de muitas existências. Então, esse espírito, ao desencarnar, às vezes, após um tempo, aquele espírito vai dar uma mensagem e a gente percebe naquela mensagem uma grande sabedoria e a gente se espanta, né? Porque aquela pessoa, naquela existência, tinha uma existência apagada, anônima, né? Conhecida às vezes de poucas pessoas. Mas às vezes ele acessou uma série de conhecimentos que ficaram ali inconscientes, estavam guardados, né? E agora, a partir desse momento, ele pode voltar a acessar isso. Então, essa capacidade, né, que a gente tem de poder perceber muitas coisas, a gente vê muito no livro Nosso Lar, porque o Nosso Lar foi um livro em que André Luiz mostra as suas descobertas na vida espiritual. Então, ele relata muito, né, aquilo que ele pôde perceber nas suas incursões. Então, por exemplo, ele ia no campo da música, né? Ele ia naqueles Parque das Águas, então ele ia naqueles locais e ele percebia que, por exemplo, as flores, elas além de ter um determinado perfume, elas também exalavam uma espécie de música. Então ele vai relatando as suas percepções. Então é muito interessante a gente perceber que nós, como espíritos, somos capazes de ter uma visão muito mais bela das coisas, né?
uma visão muito maior, embora, obviamente, isso vai estar de acordo com o nosso desenvolvimento. Os espíritos mais evoluídos vão ter acesso também a regiões mais elevadas, onde eles também vão poder acessar uma série de locais, enfim, de percepções maiores, né? Mas existe também um lado difícil desse aumento das percepções, que é o fato de que, se o espírito desencarnou levando consigo muitas aflições espirituais, ou seja, alguém que desencarnou com grandes angústias, né? Sensação de vazio, obsessões, complexos de culpa, ódios, desejos de vingança, enfim, todas essas sensações negativas, pesadas, obviamente também que elas também vão se tornar mais vivas para esse espírito. E aí a gente entende o porquê do grande sofrimento, por exemplo, de espíritos que desencarnam através da porta de tirarem a própria vida, né? Porque geralmente são pessoas que estão angustiadas, estão com grandes dramas íntimos, e obviamente esses dramas eles não se acabam porque a pessoa saiu da vida material. O drama é do espírito, então a pessoa carrega esse drama consigo. E esse drama, então, tende a ficar maior, né, mais ampliado. Essa é a razão pela qual a gente deve buscar cuidar dessas nossas questões íntimas o máximo possível enquanto nós estamos aqui. Buscar nos tratar de todas as formas que a gente tiver acesso, né? O nosso tratamento espiritual, tratamento terapêutico, conversar, procurar compreender as nossas dificuldades íntimas, para que a gente consiga desfazer esses nós, né? Resolver as questões dos nossos relacionamentos, para que a gente não carregue para o outro lado da vida essas questões. A gente vê o próprio exemplo do André Luiz, né? Ele disse que a consciência dele o atormentava quando ele chegou na vida espiritual. Não porque ele fosse uma pessoa má, mas ele próprio faz o relato, né? Ele diz que ele preferia a ausência total da razão, ou seja, o não ser, que é aquilo que muitas pessoas, né, que se suicidam buscam. Elas querem deixar de existir, deixar que a sua mente deixe de existir. E é justamente essa grande decepção, porque isso não acontece. A mente fica muito mais evidente. Por quê? Quando nós estamos aqui, nós nos distraímos com as atividades, né? Nós temos as responsabilidades, as coisas que temos que realizar no nosso dia a dia. O próprio corpo, que é mais pesado, é mais denso, ele de alguma maneira ele abafa, né, essas nossas impressões. E do momento que nós deixamos a vida aqui, todas essas impressões se avivam muito. Então ele fala por que ele tinha esse drama, né? Essa questão de consciência. Porque ele percebeu que ele havia recebido muitas bênçãos assim na sua vida, os pais que tinham sido muito generosos com ele, ele teve muitos bens, né? Uma vida confortável, né, na Terra, e ele nota que apesar dele ter tido muitos benefícios assim na sua vida aqui na Terra, ele não havia devolvido nem um centavo, né? Ele fala nem um centil daquilo que ele recebeu, embora ele tenha sido médico, tenha realizado as suas tarefas, digamos assim, aquilo que era a sua responsabilidade. Ele notou que ele tinha sido muito egoísta com a sua família, ele foi aquela alegria familiar que ele tinha, ele, digamos, não compartilhava com ninguém, né? Era só para ele. Então, ele percebeu que ele não teve uma vivência fraterna. Então, dentro daquele desejo de manter o seu conforto, ele não desenvolveu esse campo da fraternidade. Então, ele próprio fala que ele não adestrou órgãos que permitissem que na vida espiritual ele tivesse condições de viver a realidade espiritual de uma maneira melhor. O que seria esse adestrar os órgãos? O que seriam os órgãos espirituais? Seriam os órgãos dos sentimentos. Os sentimentos dele eram todos sentimentos muito egoístas, muito voltados para o seu bem-estar. Então,
quando ele se viu na vida espiritual, ele percebeu que ele não tinha desenvolvido sentimentos, ele não tinha desenvolvido religiosidade, fé, ligação com Deus. Tudo era muito voltado somente para si. Então, ele não sabia viver nessa nova realidade. Agora, é claro, ele não foi um espírito que cometeu crimes assim graves, nada disso. Então, do momento em que ele buscou se ligar a Deus, rapidamente ele conseguiu alcançar um atendimento, né, começar a se equilibrar e sair daquela condição. Era uma coisa que dependia somente dele, né? Bom, agora, é claro, nós temos muitas aflições que a gente pensa, poxa, mas eu vou desencarnar e eu não vou deixar aqui essas aflições todas que a gente vive, né? Que às vezes a gente fica querendo deixar aqui. É claro que tem muitas aflições que nós vamos deixar aqui, que são as aflições relacionadas à nossa vida aqui. Então, por exemplo, se eu estou doente, se eu tenho um problema físico qualquer, claro que as dores físicas vão ficar aqui, né? Os problemas físicos, as preocupações com as coisas do dia a dia, né? Aquelas preocupações se eu vou conseguir pagar as minhas contas, se eu vou conseguir cumprir todas as responsabilidades do meu trabalho, né? Se eu vou aquelas preocupações que a gente tem, será que eu estou com algum problema de saúde? Enfim, essas preocupações mais relacionadas à nossa vida cotidiana, essas obviamente vão ficar aqui, né? Bom, então voltando, né, às questões que Kardec apresenta, então ele fala, se dentro dessa perspectiva nossa de sermos mais capazes de aprender coisas que nós não somos capazes de aprender aqui, ele pergunta se os espíritos, né, conhecem o princípio das coisas, que são aquelas coisas que a gente quer saber, né, de onde nós viemos, como foram criados os espíritos, o que é efetivamente Deus, de onde surgiu tudo. E aí a gente vê que no livro dos Espíritos, às vezes parece que algumas questões se repetem no livro. Porque se a gente for lá na primeira parte do livro dos Espíritos, a gente vai ver que tem uma pergunta lá, muito parecida, mas as perguntas não são iguais, às vezes elas são parecidas. E é interessante a gente observar que justamente isso mostra a coerência dos espíritos, porque a gente lê uma pergunta e a resposta, outra pergunta e a resposta. A gente vê que as respostas elas são, obviamente, por isso até Allan Kardec utilizou, porque ele via que eram respostas que traziam informações que se complementavam. Então, na primeira parte, ele pergunta se é dado ao homem conhecer o princípio das coisas. Aí, claro, quando ele fala o homem, está falando da gente aqui encarnado. E os espíritos, naquela ocasião, responderam que Deus não permite que tudo seja revelado ao homem nesse mundo. Mas eles próprios explicam, né, que um dia o homem vai penetrar o mistério das coisas que hoje nos são ocultas. Que esse véu vai se levantando aos nossos olhos à medida que nós vamos nos depurando. Porque para compreender algumas coisas, nós precisamos de faculdades que ainda nós não possuímos. Então, à medida que nós vamos desenvolvendo essas faculdades, a gente vai sendo capaz de perceber uma série de coisas. E a gente nota isso até com os próprios ensinamentos de Jesus, os ensinamentos do Evangelho. Muitos ensinamentos que não eram bem compreendidos nos primeiros tempos, talvez, do cristianismo, hoje nós somos capazes de compreender, inclusive com as explicações que a doutrina espírita nos traz. Então, hoje elas parecem para nós muito mais claras. Ou mesmo que parecessem claras naquele momento, hoje a gente lê, a gente olha e a gente vê que nós percebemos mais profundamente aquele ensinamento. Então, porque nós hoje somos capazes de compreender mais coisas do que nós éramos capazes de compreender em outras épocas. Então, à medida que nós vamos nos elevando, nós vamos nos purificando, ficando mais sensíveis, nós vamos sendo capazes de compreender melhor. Mas o fato de desencarnar não é o que necessariamente vai nos fazer ter essa compreensão. Claro que desencarnando a gente pode compreender um pouco melhor, ter uma visão mais ampla das coisas, mas isso não significa que a gente vai alcançar um grau de desenvolvimento espiritual que a gente não possui ainda. É claro que o espírito que é de ordem inferior vai continuar sendo inferior desencarnado. Ele só vai ter um ponto de vista um pouco diferente, perceber talvez uma coisa ou outra um pouco melhor, né? Outra questão muito interessante é a percepção de tempo dos espíritos. Então, Allan Kardec questiona se os espíritos têm a mesma percepção dessa duração do tempo que nós temos, né?
É interessante que para a gente pensar sobre a questão do tempo, a gente tem que entender que a nossa noção de tempo ela é muito baseada em referências. Então, o nosso tempo na Terra é baseado na nossa referência de dia e de noite, né? No nascer do sol, no pôr do sol, no tempo que a Terra leva para né, dar a volta em torno do sol. Então, nós temos certas referências. Então, a gente pensa se uma coisa demora muito, demora menos, de acordo com o quanto do dia aquilo toma. E o dia é o quê? É uma referência que nós temos entre o nascer e o pôr do sol. Então, a gente vê que, por exemplo, numa colônia como o nosso lar, que ela é uma colônia ainda muito próxima do nosso planeta, a gente nota que os espíritos que vivem nessa colônia utilizam uma referência ainda de dia e de noite. Eles ainda estão mais próximos da referência de tempo que a gente tem. Não é igual, porque, obviamente, que nossa percepção de tempo também varia de acordo com as nossas atividades, com aquilo que a gente faz. Isso a gente vê na nossa vida cotidiana. Quando nós estamos muito ansiosos com alguma coisa, naturalmente que parece que o tempo demora muito a passar, porque nós queremos que chegue logo aquilo. Quando nós estamos fazendo uma coisa muito prazerosa, então a gente está achando o tempo ótimo, a gente não quer sair daquele momento, então o tempo parece que passa mais rápido. Então, na vida espiritual, onde a gente não precisa fazer uma série de atividades que nós temos que fazer quando estamos aqui, né? A gente tem aquele tempo que a gente gasta preparando a comida, muitas vezes, né? Se alimentando, fazendo a nossa higiene, né? Nós dormimos muitas horas. Então, é claro que a noção de tempo não é exatamente a mesma, mas eles têm uma referência um pouco mais parecida. Se nós pensarmos num espírito muito elevado, que já não vive vinculado a um planeta específico, que pode circular pelo infinito, pode circular pelo espaço, entre diversos planetas. Qual a referência de tempo que ele vai ter? Aí a gente pode dizer que esse espírito é um espírito que vive a eternidade. Imagina se nós nos afastássemos do nosso planeta. Totalmente. Ficássemos no espaço, num lugar onde a gente olha para todos os lados e vê somente aquelas estrelas distantes, sem nenhuma referência. Como que nós vamos contar o tempo? A gente tem uma sensação de que o tempo ele é constante. Então, é uma noção completamente diferente. É uma sensação de realmente de um tempo que é eterno. Então, por isso os espíritos dizem que a duração para esses espíritos deixa de existir. Então, por isso ele fala que a gente não pode compreender muitas vezes quando os espíritos tratam de épocas ou de datas, porque o tempo deles é muito diferente. Então, muitas vezes a gente vê, como tem no Evangelho, por exemplo, uma mensagem que ele fala, já não se vê que está se desmanchando o velho mundo, né? Está vindo tipo uma nova era, né? Ele tem uma mensagem que ele fala sobre isso. Quando ele fala, você já não está vendo, parece que é uma coisa assim que vai acontecer nos próximos poucos anos, né? Isso foi lá a meados do século XIX. E nós ainda estamos nessa transição. Porque para eles, 200 anos, por exemplo, é um tempo muito curto. Para nós parece muito tempo, mas para eles é um tempo muito curto. Então, para eles, esse tempo praticamente já era chegado, porque ele já estava se iniciando. E a gente também tem que pensar que essa questão de duração, ela também é muito influenciada pela situação que o espírito está vivendo, né? Então, a gente vê um espírito, por exemplo, também que esteja vivendo uma situação trevosa, né? André Luiz mesmo, né? Ele relata no tempo que ele permaneceu na região umbralina da Terra, numa região, digamos, trevosa, ele disse: eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. Porque ele vivia num lugar onde não se via, de repente, dia, noite, nada. A pessoa vive somente em torno daquela sua aflição, dos seus pensamentos, ela se desvincula de toda referência. Então, também para esses espíritos, a noção de tempo se esvai, e se perde. Então, a duração, obviamente, para os espíritos, ela muitas vezes não vai coincidir com a nossa percepção de duração de tempo, né? Ao mesmo tempo, com relação ao passado e ao futuro, é claro que se o espírito ele pode
ter uma maior percepção e acessar as suas memórias, né, suas impressões guardadas no seu espírito, o seu conhecimento sobre o passado, especialmente o seu próprio passado, vai ser muito maior. Obviamente que isso vai aumentar cada vez mais quanto mais o espírito tiver a sua mente clara, né? Uma pessoa que tenha um espírito muito pouco evoluído, muito ainda pouco desenvolvido, digamos assim, tem uma mente ainda, mesmo espiritualmente falando, assim, ainda muito pouco desenvolvida. Então, ele tem mais dificuldade de acessar essas informações. Os espíritos que já têm uma mente muito mais trabalhada, mais desenvolvida, têm muito mais facilidade até de relacionar os fatos passados, né? Compreender a história de muita coisa que se passou. E isso vai aumentando cada vez mais à medida que a gente se desenvolve. E com relação ao futuro, aí sim já é uma questão muito mais complexa, porque conhecer o futuro, os espíritos dizem que conhecer perfeitamente o futuro só Deus. Porque para se entender o futuro, tem que se ter uma ideia muito clara de tudo que está se passando, das consequências de tudo aquilo que existe, né? No livro A Gênese, os espíritos falam que é mais ou menos como se você estivesse no alto de uma montanha e vendo tudo que se passa lá embaixo. Então você consegue perceber, pelo movimento das coisas, aquilo que vai se dar. Mas para isso o espírito tem que ter uma grande elevação. Então, quanto mais elevado o espírito, mais ele tem a capacidade de perceber os fatos que estão para se dar. Mas isso realmente há necessidade de uma grande elevação. É claro que há pessoas, inclusive encarnadas, que têm até uma mediunidade, né, que se diz de premonição. Mas não é porque o espírito, aquele espírito em si, seja capaz de acessar o futuro, mas é porque muitas vezes aquilo é revelado àquela pessoa. Um espírito superior que tem o acesso àquela impressão, né? Ele consegue captar as consequências daquilo que está se passando hoje para frente, né? Então, concluir sobre o que certamente acontecerá mais à frente em virtude, né, dos fatos atuais. E aí, então, revelar a alguém que tem essa capacidade de percepção. Mas espíritos, assim, com pouco entendimento, pouco conhecimento, não vão ter esse acesso, né? E, por fim, né, o presente, que é o que tanto se fala hoje, né, que nós temos que nos fixar no presente. Ter mais atenção ao nosso presente. Então, eles falam que os espíritos, quando desencarnados, eles dão mais valor ao tempo presente. Perceber a importância de aproveitar aquele momento que estão na vida espiritual, para se desenvolver, para estudar, para se preparar para novas experiências. Porque nós aqui, muitas vezes, né, vivemos com muitas ansiedades, preocupados, às vezes, com coisas que não são as mais relevantes, e não percebemos algumas coisas que são importantes, e lá, com essa percepção melhor, eles entendem melhor o que é relevante, o que não é tão importante, para poder fazer melhores escolhas do tempo que eles estão utilizando lá. Então, eles podem também perceber a importância daquele momento presente. Então, o que fica para nós dessas questões é a importância de nós aproveitarmos bem esse momento que nós vivemos aqui, de nos desenvolver espiritualmente, criar, como disse André Luiz, o de desenvolver, digamos assim, os nossos órgãos espirituais, em termos de sentimento, o espírito de fraternidade, de pensamento no outro, para chegarmos na vida espiritual tendo capacitação espiritual. Porque as nossas atividades aqui, né, nós não vamos realizar as mesmas atividades lá. Então, lá vão ser mais úteis para nós o nosso entendimento do outro, a capacidade de perceber as necessidades do outro, a capacidade de compartilhar, o espírito de união, o desejo de estudar, de aprender, são né, o sentimento, todos os sentimentos relacionados ao amor.
o amor e todas as suas né, sentimento de caridade, fraternidade, enfim, tudo aquilo que esteja relacionado a esses sentimentos, né, que esses são aqueles que vão nos colocar capacitados a viver espiritualmente melhor. Então, uma boa semana para todos, que Jesus nos abençoe. Voltamos aí para o Ricardo. Então, queridos, inspirados agora por essas palavras que nós ouvimos agora da nossa Mariana, vamos inicialmente fazer a nossa oração para agradecermos a oportunidade de estarmos aqui, todos juntos. Mestre Jesus, uma vez mais, Mestre querido, de todo o nosso coração, nós agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos nessa casa tão querida de todos nós, unidos pelo pensamento. Agradecemos a oportunidade dessas palavras que servem para que nós reflitamos sobre o nosso papel aqui, sobre o objetivo de estarmos aqui e, sobretudo, naquilo que temos que nos transformarmos ao longo de toda essa oportunidade. Que nós, embalados por essas palavras, inspirados por elas, nós consigamos entender que o mais importante de tudo, mestre, é a transformação dos nossos sentimentos, e que a cada dia mais nós possamos desenvolver esse sentimento do amor que o Senhor nos trouxe, mestre querido. E que, sobretudo, essa ocasião especial pela qual vivemos, na qual vivemos nesse momento, nos sirvam como mais um estímulo a essa transformação, a todos nós. Nesse momento em que também vibramos dentro do tema de hoje, por aqueles que desencarnam nesse cenário todo em que vivemos, para que eles possam compreender aonde estão, esse novo caminho que percorrerão, e que dessa forma possam ter a ajuda que precisam de nossos companheiros do plano espiritual. E a nossa casa, que tem essa tarefa tão importante também de tentar fazer com que eles entendam essa nova situação, nós possamos, de alguma forma, mestre querido, ajudá-los a todos. Que as nossas vibrações, temos a certeza de que todos juntos possam amparar não só a eles, mas a todas as famílias cujas saudades são tão fortes. Em nome de nossos benfeitores espirituais, mas sobretudo os benfeitores da nossa casa, Antônio de Aquino, Teresa, em teu nome, mas sobretudo em nome de Deus, que nós pedimos agora para encerrarmos a nossa reunião de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, foi muito bom nós estarmos juntos mais uma vez, lembrando, estaremos sempre reunidos aqui enquanto essa situação perdurar, nas segundas-feiras, às 7 horas, que nós possamos todos, então, irmos em paz, com a paz do nosso Mestre Jesus. Graças a Deus.